Mas, Ayrton, quando a gente costuma falar de alguma notícia muito impactante, a gente costuma dizer que o chão vai tremer. E o chão tremeu de fato em Domingos Mourão, no último domingo. O que foi que aconteceu? Que fenômeno é esse? Todo mundo está se perguntando. Primeiramente, né, eu quero tranquilizar toda a audiência. Na verdade, alguns anos atrás, a gente não tinha o conhecimento da sismicidade do território piauiense, ou seja, da possibilidade do nosso chão sofrer algum abalo sísmico, manifestar algum tremor de terra. A gente não sabia, Helder, porque a gente não tinha estruturas monitorando essa condição, as chamadas estações. Hoje nós temos 4 estações de monitoramento sísmico, uma permanente em Pedro II, e 4 estações móveis. Essas estações só foram possíveis porque a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir do LabSIS, fez uma parceria com a Defesa Civil Estadual e com as Defesas Civis dos municípios, para que elas pudessem ser implantadas. Com isso, a gente favorece a ciência, ajuda a ciência a compreender a dinâmica sísmica do território brasileiro, que está a questão do Nordeste, e, naturalmente, isso dá uma ajuda muito grande para as políticas de defesa civil. Por exemplo, se nós temos reiteradamente tremores de terra, se uma área costumeiramente ela vibra, ela treme, aquela área ela não pode receber uma grande adutora, ela não pode receber uma grande barragem. Então, essa informação ela é muito importante para nós que trabalhamos com a questão da segurança hídrica. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não sabia antes, hoje a gente sabe. Porque com essas 4 estações a gente tem uma cobertura naquela área que é a divisa com o Ceará, a divisa com a Bahia e com Pernambuco, que é o chamado cristalino, embasamento cristalino ou depressão sertaneja, que é uma área onde tem mais ocorrência de tremores. Então, ali em Domingos Mourão, zona rural de Domingos Mourão, foi detectado neste domingo, a estação reportou um tremor de baixa intensidade, 2,1 graus na escala Richter. No máximo, se alguém tivesse no município, sentiria uma leve tontura, seria uma vibração muito sutil, né? Nós não tivemos nenhuma comunicação de nenhuma pessoa acompanhando os portais, as TVs e rádios, então tudo indica que foi um evento extremamente isolado na área rural, sem grande manifestação, porém com a sensibilidade do sismógrafo, que é a máquina instalada em Pedro II, foi possível captar. E por que nós sentimos tremores no estado do Piauí? Essa área, esse território que está na divisa com o Ceará, é a borda da chamada Cuesta da Ibiapaba, né? Ou como as pessoas costumam chamar, Serra Grande. E ali você tem muitas fraturas, muitas fissuras, o solo em profundidade tem algumas estruturas chamadas de falhas tectônicas e essas falhas elas se movimentam sutilmente. Então ali pode acontecer algum tipo de tremor, mas como eu falo, sempre tremor de baixa magnitude. O que é um tremor de baixa magnitude? É um tremor fraco. Não vai promover nenhuma fissura, rachadura em casas, não oferece nenhum risco à vida das pessoas, mas precisa ser monitorado para que a gente entenda a profundidade onde eles ocorrem, a localização precisa onde eles ocorrem. Para quem está nos escutando agora, eu estou conversando agora com o climatologista Ayrton Costa, falando sobre esse tremor de terra registrado no último domingo na cidade de Domingos Mourão. Então, só para a gente deixar claro, Ayrton, não, que a gente aprende na escola que o Brasil fica em cima ali de uma placa tectônica e tem menor possibilidade da gente ter ali experiências com tremores de terra, com terremotos. No caso, então, seriam fissuras na placa tectônica que o Brasil está em cima, é isso? Excelente, você disse com muita propriedade, com muito didatismo, né? O Brasil é abençoado, né? Você que está nos ouvindo, está nos vendo, nós não temos as características dos Estados Unidos, ou de parte da Europa, ou do Japão, ou da Indonésia, ou mesmo aqui do Chile. Nós estamos no centro de um grande bloco rochoso, onde os terremotos são mínimos possíveis. Porém, a gente tem que considerar que o Brasil é um terreno muito antigo. A maior parte das nossas terras, Helder, tem a origem, tem a mesma data da formação do planeta, é muito antigo. Então, essa questão desse material antigo, essa geologia antiga, ela é toda fissurada, ela é toda quebrada. Então, esses blocos, eles se acomodam, ora sobem, ora descem, e nesse ajuste das falhas tectônicas, nós temos pequenos tremores. Claro, é importante mencionar que a gente já teve tremores mais fortes na Amazônia, no Ceará, tremores que podem chegar, por exemplo, a 5 ou 6 graus. Esses tremores já são potencialmente perigosos.
mas isso ocorre de acomodações de falhas e não de placas tectônicas. Tremores de placas tectônicas acima de 7 graus são potencialmente perigosos, né, e costumam destruir boa parte da infraestrutura. Não é o nosso caso, viu, telespectador e ouvinte. São tremores de pequena magnitude e é importante que a ciência monitore. Hoje nós não temos em nenhum lugar do mundo um alerta seguro para terremoto, mas é importante que a gente aprenda a conhecer qual a nossa realidade, até mesmo para adotar estratégias no futuro, caso seja necessário, né, de assistência maior à população em caso de um tremor mais forte. No caso, isso tudo ainda está sendo estudado, né, Ayrton? Mas em relação a esses tremores, eles podem vir a aumentar ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso? Ora, possivelmente eles não irão aumentar, por quê? Porque essa rede de estações, e aí mais uma vez tranquilizando a população piauiense, esses sismógrafos, eles foram instalados no Piauí justamente para que a gente pudesse também perceber a propagação de tremores maiores. Lá no Atlântico, por exemplo, lá em Fernando de Noronha, pode ter um tremor. Se tiver um tremor grande em Fernando de Noronha, ele é sentido em Pedro II, você sabia? É sentido em São Raimundo Nonato. Então, essas estações, Helder, elas são tão sensíveis que elas conseguem sentir tremores num raio superior a 1.000 quilômetros, né, linear. Então, ali cria uma espécie de barreira de segurança para que a gente possa também monitorar o vizinho Ceará, o vizinho Rio Grande do Norte e mesmo a Bahia, a Paraíba e o Pernambuco. Então, todos esses estados vizinhos mais para leste, eles são também monitorados. Então, é uma espécie de guarda-chuva protetor de informações. É uma maneira de a gente ter informações a mais sobre o que acontece no coração do Nordeste. Ayrton, vamos aproveitar e falar um pouquinho também sobre a baixa umidade relativa do ar que nós estamos registrando aqui no Piauí. Quando é que ela vai aumentar, Ayrton? Tem alguma previsão aí? A gente já está no mês de outubro, estamos caminhando para o final do BR-Obró. Situação bem delicada que nós estamos vivenciando hoje. O que nós podemos dizer para os próximos meses? Ponha delicado nisso, né, Helder? A gente tem uma condição que nós vamos conviver ainda durante um bom tempo, embora haja possibilidade de algumas chuvica mesmo, pouca coisa na próxima semana. É bom a gente pontuar que, na verdade, a gente vai conviver com essa situação bastante estranha. Chove pouco, aumenta muito o calor e, de repente, a gente tem uma condição de umidade baixa. Então, esses extremos, eles irão nos perseguir até pelo menos o começo de dezembro. Então, essas ocorrências, elas vão se alternar. A gente tem aí uma condição completamente nova. Os últimos anos a gente viu que existe uma irregularidade no clima, existe uma baixa assertividade dos modelos de previsão. Nem sempre os modelos de previsão vão acertar. Eles têm tido muitas dificuldades de captar essas mudanças que estão em curso. Então, a ferramenta que nós devemos adotar é a da precaução. É a ferramenta da cautela, é a ferramenta da sensatez. Está quente, está seco, o que é que a gente tem que fazer? Tomar as medidas de prevenção. Vem uma chuva, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ter uma cautela redobrada. Inclusive, na próxima semana, enquanto Defesa Civil, nós vamos estar popularizando para a população de Teresina e das principais cidades do Piauí o uso da plataforma Waze de navegação para a prevenção de acidentes e desastres. Nós vamos estar popularizando junto a condutores de aplicativos, junto a motoristas, como a Defesa Civil vai gerenciar aplicações na plataforma Waze de navegação para orientar o motorista a uma condução segura em período chuvoso. Muito bem, conversamos aqui com o climatologista Ayrton Costa. Sempre uma satisfação estar aqui com você, meu querido. Seja sempre bem-vindo.